noite, estamos no ar com mais uma edição do Brasil Repórter, um telejornal produzido pelos alunos do curso de Comunicação Social da Facinter. Quando você ouve falar em cavalo, associa ele a quê? A sítio, a fazenda? Saiba que ele também pode ser sinônimo de esporte. Você sabe para que serve o cavalo? Normalmente ele é usado como meio de transporte. Muitos usam o cavalo para serviços pesados, como no moinho ou na agricultura, mas outros enxergam nele uma prática esportiva. Nós conversamos com um treinador de cavalos para saber um pouco sobre os animais que exercem essa prática. Talvez você já tenha visto eles em cenas de filme ou em notícias sobre esportes olímpicos. Eles são fortes, rápidos e velozes. Já sabem de quem eu estou falando? Dos cavalos de corrida. Hoje nós estamos aqui no Jockey Club de Curitiba para conversar com o treinador Carlos Gusso, que há 35 anos exerce essa profissão. Carlos fala que para a corrida de cavalos, ou turf, que é corrida sem obstáculos, são utilizados os cavalos da raça puro sangue inglês. Olha, quando ele chega para mim para domar, começar os treinamentos, então a doma leva praticamente 2 meses e vamos botar mais uns 5 meses para deixar ele em forma para estrear aí 1.100, 1.200 metros. Então isso aí leva em torno de 6, 7 meses, se der tudo certo. Eles chegam chucros para o senhor? Normalmente vem, eles é comprado em leilão, animal que não tem doma nenhuma. Então a gente começa pegando um domador que faz parte da nossa equipe e ele vai mexendo com os animais devagar, já está acostumado a fazer isso. E então leva em praticamente 2 meses, ele me entrega ele manso e galopando em pista. E eles precisam estar em constante treinamento? Com certeza. Vamos dizer, um potro começando, ele trabalha aí de 7 dias da semana, vamos dizer, 5 dias ele trabalha. E 2 dias de folga para dar um pouco de descanso, porque ele não é de motor, ele é de carne e osso, então a gente tem que dar os dias de folga para ele, porque senão, normalmente nessa época que ele está em crescimento, a gente não pode apertar muito, senão começa a dar muita dor muscular, dor em tudo. Carlos lembra que é importante o jockey participar do treinamento. Com certeza, o jockey sempre tem que galopar o cavalo, tem que dar o trabalho forte. Não digo todo dia, mas de vez em quando ele tem que galopar, porque ele sente como é que está o cavalo, ele que vai montar, e é importante ele conhecer o cavalo, porque ele sabe o que vai, vamos dizer, com o trabalho e tudo, ele sabe na corrida as chances que tem de vitória. Então é bom que ele acompanhe, e na hora do trabalho forte, final, para ver se vai correr ou se não vai correr, é bom que ele faça, porque daí ele vai te dar até um parecer, se o cavalo está bem, se não está bem, qualquer coisa da gente não corre, mas é importante ele sempre estar junto. É preciso ter uma sintonia, então, entre o cavalo e o jockey. Ah, sim, tem cavalos, até você falou uma coisa engraçada, tem animais às vezes que são cavalos bons, mas conforme o jockey, os que montam, às vezes o cavalo não rende o esperado. Aí você volta para um jockey assim, às vezes até de um nível inferior, mas que se adapta mais com o cavalo. Então o cavalo consegue render tudo que ele sabe. Ah, sim, isso aí é que nem um filho meu, então a gente tem que, quando você vê ele em pista ou entrando no partidor para competir, o coração sempre acelera. É que nem um filho, você vai ver um filho teu fazer uma competição de natação, alguma coisa, por mais que você não queira, você se emociona. Se você tem interesse em apenas assistir uma corrida, visite o site www.jcb.com.br. O clube de tiro é uma modalidade que possui muitos praticantes nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Eu fui a uma escola de tiro para conversar com os amantes desse esporte. Em busca de um aprimoramento da defesa pessoal, Júlio se matriculou em uma escola de tiro. O funcionário público começou com noções básicas e, em pouco tempo, passou para a prática esportiva. Acabei conhecendo o esporte e tomei gosto por ele. Foi assim que ele conheceu o tiro prático. Hoje, depois de 3 anos na escola, Júlio acumula alguns títulos. Esse ano que eu atirei, eu fiquei em segundo no ranking nacional, né? E agora passei para a categoria Open, que é o que eles chamam a Fórmula 1 do esporte, né? Onde as armas aceitam vários tipos de adaptações, né? Assim como Júlio, outras pessoas procuram escolas de tiro como essa para aprimorar a defesa pessoal, mas acabam encontrando na prática um esporte pra lá de radical. Manusear uma arma de forma adequada e treinar a mira virou uma paixão para essas pessoas. Virou um vício. É muito bom. Faz um bem enorme, porque o tiro prático
é a precisão versus a velocidade. Então você tem que ser o mais preciso possível no menor tempo, né? Então você tem que ter uma explosão, né? As pistas te dão desafios, porque você atira, uma hora você está correndo, daí você tem que se jogar no chão, fazer um tiro deitado, fazer um tiro ajoelhado, entendeu? Um tiro em movimento, é fenomenal. Outro amante do tiro prático é o José Simões, mais conhecido como Zeca. Acreditem se quiser, ele começou a atirar com 5 anos de idade, quando ia acompanhar o pai em escolas de tiro. Hoje possui inúmeras conquistas. Ele está no 5º lugar do ranking brasileiro de tiro prático da Federação Internacional de Tiro Prático, o IPSC. Além disso, Zeca transformou o hobby em profissão. Hoje em dia, esse esporte para mim já é um estilo de vida e indiretamente acaba sendo uma profissão. A minha profissão, eu sou um armeiro, né? Eu que preparo as armas de competições de todos os competidores aqui do Paraná e muitos do Brasil. Então acaba indiretamente, eu vou me divertir, vou fazer o esporte, gosto muito, mas acabou sendo uma profissão e um estilo de vida já. E para provar que atirar é tão bom quanto a descrição de Júlio e Zeca, eu resolvi experimentar a sensação. Primeiro recebi algumas orientações do instrutor de tiro e depois de me preparar... E agora a gente vai ver o meu resultado. Guilherme, como que eu fui aí nessa prática de tiro? Bom, primeiro eu tenho que dar parabéns para você pela segurança, fez os procedimentos de segurança tudo certinho. Esse é o principal objetivo da prática de tiro. Agora os tiros, pegou 2 um pouquinho, né, mais ou menos onde você tinha mirado, que foi nessa região, e um deu uma baixadinha. Essa baixadinha o que pode ter sido? Apertou o gatilho com um pouquinho mais de força no dedo, o tiro deu uma baixadinha, mas está muito bom. Tá um pouquinho de treinamento aí. Ah, com certeza. O tiro envolve sempre treinamento constante, daí para ir sempre evoluindo. Uma curiosidade no esporte é o poder que ele tem em eliminar o estresse. O alívio do estresse no esporte de tiro é uma coisa que é muito focado, assim, porque você está ali atirando, se concentrando, vendo o que você tem que acertar, que estratégia vai fazer. Você nem pensa em outras coisas, você só está preocupado com a sua arma, com o seu cinto, com os seus alvos. Necessidade de se concentrar ao máximo, habilidade nas mãos e muito treinamento. Este é o tiro prático, um esporte que se transforma em estilo de vida para muitas pessoas. Muito além da ciência, você já pensou na relação homem-máquina? O mestre Jack Homer explica tudo sobre as novas fronteiras do amor. Nos tempos modernos, além da ficção científica, cientistas estudam formas de fabricar um robô perfeito, capaz de estabelecer relações afetivas e até sexuais com humanos. Então a gente sempre buscou, na verdade a palavra robota mesmo, ela significa trabalho compulsório, né? Essa vontade de ter um escravo para a humanidade ou para o homem, só que um escravo que não precise de alimento, não precise de razões morais, né? Então a primeira vez que aparece é isso, aparece como funcionário mesmo do homem. Então é uma vontade que aparece em várias histórias de ficção científica. O professor e criador de robô Jack Homer explica essa relação entre humano e objeto. Tanto para o professor Jack como para os cientistas, a ideia é fazer um robô que corresponda à necessidade do criador. Essa relação afetiva básica, entre aspas, com os objetos do mundo, né? E com os computadores, por exemplo, a gente vê isso com o nosso cuidado que a gente tem com os computadores ou artefatos, como o iPhone ou qualquer outro telefone celular. Então, mais do que simples objetos tecnológicos, né? Eles fazem uma ligação, entre aspas, social, uma ligação. Eles estabelecem comunicação com outros entes queridos da gente. Então a gente já estabelece essa relação afetiva por causa disso. Dessa possibilidade de contato com outras pessoas ou outros entes queridos. O problema de tudo isso é a gente entender mesmo como que a gente trabalha sentimentos, né? Então eu, por exemplo, trabalho com uma teoria da emoção para entender psicologicamente como que funcionam os sentimentos, para depois poder programar isso na máquina, né? As máquinas e a inteligência artificial estão ajudando bastante nesse processo. Então a parte de psicologia, de cognição mesmo, já que a gente tem que simular na máquina, a gente tem que compreender como a gente faz isso, essas conexões, né? Eu acho que é possível e eu acho que já existe, a gente já tem um elo afetivo com as máquinas. Cientistas dizem que há uma tendência cada vez maior dos robôs se parecerem com humanos. Um exemplo é a Android, apresentada o ano passado no Japão.
comecei a pesquisar as relações do robô sendo um meio de comunicação. Então eu fui pesquisar toda a parte histórica do robô, tanto na literatura quanto em textos acadêmicos científicos, né? Eu terminei o mestrado em 2008, daí continuei a fazer essa pesquisa. Não só aqui no Brasil, enfim, fui visitar alguns outros laboratórios, na França principalmente, onde eles têm os robôs que eles estão mexendo com a parte de cognição. Então na Universidade de Paris, na Jussier, Paris 7, eles estão pesquisando, eles têm um robô que é um rato. Então eles têm um outro tipo de experiência, né? Eles aplicam outro tipo de teoria. Esse robô que é um rato gigante, eles também estudam a parte de cognição e de sentidos, como ele consegue ler o mundo, né? Então lá eu também conheci outro tipo de teoria, que é a teoria da biônica. O Hug Robot, que é um robô que abraça, né? O objetivo dele foi auxiliar na pesquisa teórica e fazer uma pesquisa empírica mesmo. Então mostrar aquilo que eu estava desenvolvendo, que é possível, né? Você ter uma relação afetiva com a máquina, colocar isso em prática. Então eu fiz um robô baseado nas premissas todas da minha pesquisa, né? Um robô antropomórfico, enfim, que tinha algumas características fofas, entre aspas, né? Claro, para estimular esse contato físico mesmo entre humano e robô. O título desse projeto é baseado num conto que eu escrevi, um conto de ficção, né? Onde o robô ele é amado pelo homem, então o dono dele, entre aspas, né? Gosta muito dele, faz carinho nele, né? Estimula ele a aprender mais. Só que o robô se toca de uma coisa que é mais ou menos assim: o homem consegue me amar, mas eu não consigo amar de volta. Então, pelos entendimentos do robô, pela observação dele do mundo, né? Não adianta só ser amado, tem que amar de volta, né? Então é um pedido que o robô faz para o dono dele: ensina-me a te amar, para a gente ter uma relação de amor completa. Não adianta só um lado amar. E essa pergunta é super complexa, né, pro homem. Como que eu posso ensinar alguém a amar? E no caso, se a gente não consegue fazer isso nem com os humanos, obviamente, ou não sabe elaborar quais são as premissas do amor, ou quais são as condições para se amar alguém, e por que o amor termina, por que o amor começa, né? Se a gente não consegue quantificar, entre aspas, essas coisas, é difícil a gente ensinar, por exemplo, um robô. E ele só vai conseguir ensinar mesmo, né, através de sistemas emergentes, que é isso que eu trabalho na parte de cognição, mas precisa de uma simulação também. Então a gente precisa ensinar ele a amar. E o projeto doutorado ele vai todo pensando nessa problemática. Como que funciona o amor? Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Ensino superior com visão humanista e focado no mercado profissional. Aliando essas vertentes, o Grupo Uninter oferece graduação e pós-graduação presencial em Curitiba, por meio da Facinter, da FATEC Internacional e do IBPEX. São cursos superiores de tecnologia, licenciatura, bacharelado, especialização e MBA em diversas áreas do conhecimento, com o objetivo de contribuir efetivamente para o desenvolvimento profissional, construindo o futuro de oportunidades. Graduação e pós-graduação Uninter, a evolução da educação. O zoológico deixou de ser um lugar que apenas expõe animais ao público. Acompanhe a nossa próxima matéria e fique sabendo o porquê. São 1.800 moradores numa área de 530 mil metros quadrados. Eu não estou falando de nenhum condomínio residencial. Estamos no zoológico do Parque Iguaçu, em Curitiba. O Tamandaré é o chefe dos tratadores e trabalha no zoológico há 30 anos. Ele explica como a comida é manipulada. É lavado tudo com esponja, com sabão e tal. Depois de limpa, vai para aquele outro lado lá, para escorrer as bandeiras de pezinha pronta para receber a alimentação de amanhã de novo. Então a higienização é total aqui. É como um prato que se come. Tem que lavar. Não tem perigo nenhum de contaminar alimento? Não. Os alimentos que vêm do Ceasa, para nós, entra por aqui e sai por lá. Se não tiver limpo, coisa parecida, vai para o tanque, é lavado,
escovado, tudo que é feito e vai limpinho para os animais lá. Então entra por uma porta e sai pela outra. Os alimentos dos animais são armazenados em câmaras frias e vêm direto do Ceasa, e as carnes ficam em freezer. Por dia são servidas quase 3 toneladas de alimentos. Tamandaré, qual que é a tendência dos animais? Eles ficam mais tranquilos, mais dóceis porque eles têm contato com as pessoas, ou eles ficam mais estressados, mais perigosos porque eles são confinados? Na verdade, os animais de zoológico, eles se sentem mais seguros com a gente. Porque nosso pessoal, principalmente, que trabalha com os animais do dia a dia, representa o que para ele? Carinho, comida, sabe? Então eles se sentem um amigo, principalmente os primatas, que são os animais inteligentes. Se ele estiver meio triste, qualquer coisa assim, eu chego, brinco com ele, não só eu, como todos os técnicos também, né? Chega, brinca e tal, ele já desparece um pouco e volta à realidade, né? Então, é muito importante, eles também precisam de carinho. Às vezes a pessoa, mas é um animal. Não, eles também têm sentimento e eles também precisam de carinho. Esse é um filhote de babuíno de 10 dias. É a primeira cria de uma mãe com pouca prática e foi retirado do recinto onde ficava para não correr nenhum risco. Assim que já soubesse virar sozinho, vai voltar para a companhia dos outros macacos. O Tamandaré explica o sistema desenvolvido pelo pessoal do zoo para diminuir o estresse dos animais. Nós mesmo bolamos um sistema de indoor. Se o animal não quer mais ficar aqui na frente do público, eles vão lá para trás, vão comer, vão beber, então eles ficam à vontade. E aqui a gente faz uma outra coisa. Você vê que tem bastante vegetação, a gente coloca grama, areia, folha, o bebedouro está ali a par, a gente troca esses puleiros, muda de posição dos puleiros para não virar rotina. E nós quebramos a rotina deles com grama, com areia, com folha, com verde, com bromélia que cai no chão, a gente vai lá e junta no mato e aproveita e põe para dentro aqui para dar um melhor conforto para os animais. Além das espécies do acervo, a equipe do zoo também cuida de cutias, marrecos, patos, gambás, serelepes, tucanos e jacus que aparecem para procurar comida. São animais livres que encontram alimento e proteção dentro do zoo. Acompanhamos o momento da alimentação das leoas e dos hipopótamos. A equipe do zoológico também salva vidas e a Elsa é um exemplo disso. Uma leoa tão maltratada num circo hoje brinca como um gatinho. Passaram um período aqui se restabelecendo, comendo direito, engordaram. Eles eram usados em espetáculo, eles tinham uma mancha na testa que é do choque, do bastão de choque. E a Elsa ficou com a gente, porque é uma leoa mansa e é um sangue diferente das nossas leoas, né? E aqui no zoológico agora, há uns 5 anos, nós começamos com um trabalho voltado para o bem-estar mesmo do animal, com enriquecimento ambiental. Então a gente procura fazer brincadeira com os bichos, né, para quebrar a rotina deles. A equipe aqui tem quantas pessoas, entre veterinários, tratadores? Os técnicos têm 3 veterinários, 2 biólogas, uma gerente técnica que é bióloga também. O número de tratadores está diminuindo muito. Já foram mais de 30 tratadores. E eles foram se aposentando, né, ficando mais velhos, e agora a gente está com uma equipe bem reduzida. Tem gente que nem é tratador e está fazendo trabalho de tratador, porque não tem mais gente que queira trabalhar como tratador. Mas nós devemos ter mais ou menos umas 16 pessoas trabalhando aqui com limpeza e com alimentação dos animais. Depois de passar tanto tempo na companhia dos animais, Tamandaré explica por que essa relação deu certo e nos dá uma lição de respeito e companheirismo. Você tem que respeitar o espaço do animal. É como na tua casa, você tem que respeitar o espaço do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos. Isso é uma coisa básica para qualquer ser vivo, né? Os animais não são diferentes. Eu, principalmente, primo por respeitar
o espaço de cada um de seres vivos que está na face da Terra. Um grupo de curitibanos está mostrando que dá para andar de bicicleta com qualquer roupa. O segundo desfile Curitiba Cycle Chic reuniu marcas da cidade e usuários de bicicletas cheios de estilo. Essa é a Praça Generoso Marques, onde fica o Paço da Liberdade. Está acontecendo aqui um evento ao ar livre que reúne usuários de bicicleta e interessados em moda. Esse é o segundo desfile Curitiba Cycle Chic. Através da moda, o evento pretende conscientizar o uso de bicicletas como meio de transporte. Carla, qual é a relação de moda e bicicleta para você? Acho que tem tudo a ver, assim, tem o conceito da você tem que usar uma roupa confortável, mas se sentir livre. E tem tudo a ver, assim, quando você coloca uma roupa, sai de casa com a bike, você tá num astral ótimo e tudo, uma coisa completa a outra, né? Eu acho que se vestir é se fantasiar, né? Não tem desculpa, então, para não andar de bicicleta? Não, jamais, assim, eu uso a bike, é meu transporte para trabalhar e tudo. E mesmo que eu queira usar um salto, alguma coisa, eu só jogo na minha cestinha e coloco um tênisinho, qualquer coisa, um chinelo e tá tudo bem. A tendência Cycle Chic ganhou popularidade no mundo todo através da mudança de comportamento do cidadão consciente do valor da bicicleta como meio de transporte saudável, econômico, ecológico e de grande estilo. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Ensino superior com visão humanista e focado no mercado profissional. Aliando essas vertentes, o Grupo Uninter oferece graduação e pós-graduação presencial em Curitiba, por meio da Facinter, da FATEC Internacional e do IBPEX. São cursos superiores de tecnologia, licenciatura, bacharelado, especialização e MBA em diversas áreas do conhecimento, com o objetivo de contribuir efetivamente para o desenvolvimento profissional, construindo o futuro de oportunidades. Graduação e pós-graduação Uninter, a evolução da educação. Você sabe o que é uma cinemateca? Ela é responsável por catalogar e preservar o acervo audiovisual de um país. Aqui no Brasil existem apenas 3 e a nossa equipe foi conferir o funcionamento da Cinemateca de Curitiba. Localizada no centro de Curitiba, a Cinemateca começou com o trabalho de Valêncio Xavier, que juntava acervos e lutava por um espaço cultural na cidade. Ela é responsável por restaurar e catalogar os filmes, e nós viemos até aqui para mostrar a você como funciona a Cinemateca. Conversamos com o promotor cultural da Cinemateca, Marcos Saboia. Ele também é responsável pelo acervo e conta como os filmes chegam até eles. A gente tem várias formas também de receber os filmes. Uma delas é pela lei de incentivo à cultura da prefeitura, que obriga as pessoas que recebem esse dinheiro de incentivo para produzir, depositem aqui legalmente uma cópia, né? Então, todos os filmes feitos através da lei de incentivo aqui de Curitiba têm que depositar a cópia aqui. A Cinemateca possui um rico acervo de filmes, suportes em película, vídeos e DVDs, além de equipamentos antigos, banco de dados, câmeras e biblioteca especializada em cinema, todos disponíveis para pesquisa. Então, toda a Cinemateca ela tem esse objetivo, que é manter a preservação, mas não só da preservação guardada, da preservação distribuída, que as pessoas tenham acesso a essas obras também. A sala de exibição de filmes conta com equipamentos de última geração. Em sua apresentação, mesclam-se clássicos do cinema mundial e paranaense, além de cinejornais. Tem registrado 2.200 entradas. Não são 2.200 filmes, porque às vezes a gente tem um filme que tem uma cópia, ou um filme que tem um negativo, então conta o negativo como um, o filme como outro, né? Mas são 2.200 até agora,
registrado, catalogado, conferido. Em princípio, a Cinemateca Brasileira em São Paulo, que é a cinemateca oficial do governo, que ela é ligada ao Ministério da Cultura. A Cinemateca do MAN, no Rio, uma cinemateca que ela é privada, assim. 50 e poucas instituições que têm acervo, assim. Agora, a Cinemateca, grosso modo, que envolve todo esse tipo de trabalho, assim, dá para dizer, por enquanto, 3, ou daqui 1 ano ou 2, talvez tenha 5, 6, mas é pouco. Um dos trabalhos que deram projeção nacional à Cinemateca foi o de pesquisa de recuperação de filmes antigos, que permitia resgatar os primeiros filmes paranaenses. A Cinemateca também oferece cursos de cinema e uma vasta programação de filmes com sessões diárias, mostras, seminários, palestras, debates, encontros e cursos teóricos e práticos na área da comunicação audiovisual. Com essas informações, a edição do Brasil Repórter de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima noite e até semana que vem.